Começa agora o programa Palavra da Verdade, da Igreja Evangélica Palavra da Verdade, na Rua Indianópolis, número 2240, no bairro Osvaldo, em Uberlândia. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Paz do Senhor Jesus, nesta manhã abençoadíssima de terça-feira, 22 de julho de 2025. Estamos chegando nesta manhã para abençoar a sua vida, para dizer que você pode, que você vai romper, que você vai vencer sim, porque existe uma palavra de vitória para a sua vida, para a sua casa e toda a sua família. Eu quero já iniciar este programa dizendo a você, nesta manhã, apegue a palavra do Senhor. Quando nós apegamos a palavra do Senhor, faz toda a diferença nas nossas vidas. Então apegue esta palavra que é viva, esta palavra que é eficaz, esta palavra que é tremenda, esta palavra que é poderosa, esta palavra, irmãos, que não volta vazia, que não volta atrás. A palavra do homem, a Bíblia disse que Deus não é homem nem filho do homem, para que minta ou que se arrependa. Então a palavra dele não volta atrás, a palavra dele não vem vazia para a minha vida e para a sua vida, né? Vazia de quê? De resultados. Quando nós temos a palavra do Senhor, nós temos o resultado do céu para as nossas vidas. Então que esta manhã de terça-feira, né, que esse dia, que você possa olhar para a situação a qual você tem passado, enfrentado e saber que existe um Deus no céu, Ele é poderoso, maravilhoso. O profeta Isaías, ele vai nos contar que o nome dele é Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Este é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, é o Deus, irmãos, que nós estamos aqui a cada manhã encorajando a você a confiar nele, porque uns confiam em carros, outros em cavalos, mas eu e você fazemos menção no nome do Senhor dos Exércitos. E é por isso que todas as manhãs, ou todos os dias, o programa Palavra da Verdade chega para dizer a você que você pode, dizer a você que você consegue, porque maior é o poder de Deus, maior é o sobrenatural do Senhor. Então continue crendo, continue confiando, continue sabendo que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Deus que opera, que Ele é o Deus que age de uma maneira poderosa ao teu favor. Nesta manhã de quarta-feira, eu quero lembrar você que nesta terça-feira nós temos culto abençoado em Paranaiguara, Goiás, e você não pode perder de maneira alguma, né? Não perca, porque muito mais tem o Senhor para fazer na sua vida, através da sua vida. Irmãos, eu tenho entendido que o Senhor, Ele não quer só nos abençoar, mas Ele quer fazer de nós um canal de bênçãos. Nós entendemos que quando nós somos um canal de bênção, nós nos tornamos o quê? Ponte para alguém atravessar para o outro lado, nós nos tornamos abrigo para alguém se esconder. Então as pessoas, elas olham em nós e vê em nós, sabe, um lugar que elas possam, né, estar ali refugiada, né, principalmente no diálogo. Hoje as pessoas têm muitas necessidades em oração, têm muitas necessidades em busca, né, da presença de Deus. E eu sempre falo, anda com alguém que gosta, né, de ler a palavra, anda com alguém que gosta de orar, anda com alguém que tenha fé, porque se você andar com uma pessoa que tem menos fé do que você, você vai passar por situações difíceis. E é por isso que nós estamos lendo um versículo por dia. E você que está conosco aí lendo um versículo por dia, eu pergunto para você o que você tem achado, né? O quanto tem sido bênção para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Será que você nesse tempo tem, né, deixado coisas boas sair aí dos seus lábios? Quando eu olho para 2 Reis, o capítulo 2, eu entendo agora que o povo chama o profeta
Eliseu e diz para ele, olha, a cidade é bem situada, mas a terra é estéril, porque as águas ou a fonte, ela é amarga. As águas são amargas. O que me chama a atenção é que Eliseu, ele pede um prato, e o prato, irmãos, que ele pede é um prato virgem, ele coloca sal sobre aquele prato, e ele vai na fonte, ele não vai em outro lugar, ele vai na fonte. Por que que a terra era estéril? Porque a água era amarga. E por que que tem coisas na nossa vida que é estéril? Porque a fonte, irmãos, que está dentro de nós, ela tem sido amarga. Então eu pergunto para você nesta manhã, que tipo de água que você tem jorrado? Que tipo de água que tem, né, saído aí dos seus lábios? Que tipo de palavras? Porque nós entendemos, irmãos, que se você tem soltado palavras boas, então você vai, né, conseguir coisas boas. Mas se você tem soltado coisas amargas, então nada à sua volta vai produzir. Quando Eliseu chega naquela cidade, o que eu acho interessante é que ele não vai nas águas, mas ele vai na fonte. Então, você precisa de olhar para a fonte dentro de você. Como está esta fonte? Será que essa fonte se encontra amarga? Será que essa fonte, ela encontra com ruínas? Então, nós precisamos, o que, irmãos? É melhorar a cada dia. E só seremos melhores na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela é viva, eficaz, poderosa, maravilhosa em todo o tempo. Eu não sei qual a situação que você tem enfrentado, apegue a palavra do Senhor. Para de dar ouvido, emprestar a sua mente a Satanás, né? Não empresta a sua mente ao diabo. Ele joga os dardos inflamados dele e você vai, né, na onda dele. Não. Que você possa confiar e saber que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera, que Deus é Deus que age de uma maneira poderosa e maravilhosa ao teu favor, em nome do Senhor Jesus. A palavra hoje é no livro de Esther, o capítulo 4. O capítulo 4, irmãos, Esther agora, ela recebe uma notícia de Mardoqueu que havia uma sentença de morte contra os judeus. E o que me chama a atenção é que Esther, ela teve uma preocupação. Como que eu vou interceder pelo povo diante do rei, sendo que eu não posso comparecer diante dele sem ser convidado? E o que me chama a atenção é que ela dispôs, primeira coisa, orar e jejuar. Ela ora e ela jejuma 3 dias. E ela então envia uma mensagem a Mardoqueu dizendo, todos vão jejuar comigo. Então todos os judeus, dos pequenos, né, até os mais velhos, jejuaram durante 3 dias. Eu quero que você imagine agora a criança de peito jejuando. A criança de peito, ela não sabe o que está acontecendo, né? A criança, irmãos, de 1, 2, 3 anos, 5 anos, irmãos, quando ela começa a ter fome, ela começa a chorar. Então eles entraram neste propósito. Para que eles entraram? Para que Deus desse a eles direcionamento. A Bíblia diz que depois dos 3 dias, Esther, ela vai então na presença do rei sem ser convidada. E a Bíblia diz que quando chegasse diante da presença do rei, ele tem o quê? Ele tem ali, né, algo nas suas mãos, ele tem um cetro. E o cedro, ele aponta para aquela pessoa, a pessoa segura na ponta do cedro, né, e faz o pedido. E o que eu acho interessante, que primeiro Esther, ela vai perante o rei dos céus. Ela não vai perante o rei da terra em primeiro lugar. Ela não vai perante aquele rei daquela época em primeiro lugar. Por mais sendo ela esposa, mas ela vai perante do rei, o Todo-Poderoso, ao Deus dos céus. E quando ela entra naquela sala, quando ela entra naquele lugar, a Bíblia disse que o rei achou graça diante dela. Ela aponta o cetro para ela e ela pega naquele cetro e ele diz para ela, ah, minha rainha, pede o que você quiser, eu te darei até a metade do meu reino. Irmãos, sabe o que eu acho interessante? Que Esther, ela poderia, em primeira mão, dizer, há um decreto contra o povo judeu, e eu estou aqui para pedir clemência, mas não. Ela disse, meu rei,
eu quero convidá-lo para um banquete. Irmãos, que equilíbrio, porque quem ora tem equilíbrio, quem jejuma tem equilíbrio, sabe, quem confia naquilo, não adianta você dizer assim, não, eu confio, eu acredito, mas quando chega a adversidade, a situação difícil, você fica desesperado. Ela poderia ter entrado diante, sabe, daquela sala real e já ter, né, espejado tudo ali diante do rei, mas não foi isso. Ela disse, vem até a minha casa, porque eu vou oferecer um banquete, leva também Amã, né, com o senhor rei. E sabe o que me chama a atenção? Que ele vai para aquele banquete. E quando eles chegam ali, eles comeram, beberam, e ele perguntou, então, minha rainha, o que você deseja? Ela disse, volta amanhã para mais um banquete. Irmãos, que equilíbrio que aquela mulher teve. Quando eu falo de equilíbrio, eu lembro também da sunamita, que estava com o filho morto no quarto do profeta, e quando o marido pergunta a ela, mas por que você vai, né, até o profeta? Hoje não é dia de lua nova. E ela disse, não, mas eu vou até o profeta. Ela poderia ter rasgado as vestes dela em desespero e dito ao marido, nosso filho morreu, mas ela tinha equilíbrio. Ela sabia com quem que ela iria falar. Ela sabia que o profeta era aquele que estava conectado com Deus e teria uma palavra para ela naquele tempo. O que me chama a atenção que em Esther, quando chega o segundo banquete, é quando ela fala acerca do decreto. E o que eu acho mais, assim, irmãos, fantástico nisso tudo, é porque ela fala, e quando ela fala, sabe, no meio das suas palavras, ela denuncia Amã. Então, tudo que nós precisamos é ter o equilíbrio, o controle quando chegar a adversidade. Infelizmente, a adversidade chega. Infelizmente, chega uma situação difícil nas nossas vidas. Uma perca, irmãos, que vai nos marcar. Sabe, uma batalha que você acha que não tem força para batalhar. Sabe, um diagnóstico que você abaixa a cabeça e diz, eu não acredito que eu estou, né, recebendo um diagnóstico deste. Mas então continue confiando, continue sabendo que Ele é o Deus que faz, que Ele é o Deus que opera, que Ele é o Deus que age de uma maneira poderosa, maravilhosa ao teu favor. Confia nesse Deus e o mais Ele fará. O programa desta terça-feira é para você confiar, confia no Senhor. Confia nele e o mais ele faz em todo tempo e em todo momento. Porque quando nós confiamos, há milagres, há resposta, há vitórias do Senhor nas nossas vidas. Vamos orar? Vamos rasgar o nosso coração nesta terça-feira, sabendo que Deus é Deus que faz, que Deus é Deus que opera. Só Ele é que tem palavras de vida eterna. Quando Jesus, Ele dá aquela palavra dura ali para o povo, e eles vão levantando e saindo, né, de perto de Jesus, ficou os discípulos. E Jesus olhou e disse para eles, vocês não vão também? E Pedro disse, a quem iremos? Só tu tem palavras de vida eterna. Então, irmãos, só para Ele que nós devemos ir, porque Ele sim tem palavras que sustenta, que fortalece, que alimenta, que orienta em todo tempo e em todo momento. Pai, mais uma manhã nós te louvamos, te glorificamos e bendizemos o santo nome do Senhor. Obrigada pela palavra que é viva e eficaz. Meu Deus, vai sustentando cada pessoa que está neste propósito de um versículo por dia e tem orado também, meu Deus, acerca, ó Pai, de uma causa impossível. O Senhor é o Deus que faz e o Senhor é o Deus que opera. E nós declaramos cura de dentro para fora. E nós declaramos, ó Pai, meu Deus, cada pessoa sendo estabelecida no Senhor, dia após dia, porque só o Senhor é que pode fazer e agir e mover de uma maneira poderosa. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Ficamos por aqui nessa terça-feira. Amanhã, quarta-feira, aguardamos por você no mesmo horário, às 6 horas da manhã, pela TV Vitoriosa e aqui pelo YouTube e EPV Sede. Que Deus te abençoe.